Estamos aqui no Museu da Justiça, onde está situada a ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores. Viemos aqui para uma conversa com o desembargador Fábio Dutra, presidente da instituição. Vamos lá? Desembargador. Uma alegria trazer a todos vocês um pouco da história da nossa associação e também daquilo que a preocupa no momento, daqueles fatos que são mais relevantes, que eu acho que devem ser debatidos com a sociedade brasileira, que em última instância é a interessada na produção da justiça, na realização da pacificação dos conflitos e assim por diante. Desembargador, para começarmos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as preocupações da classe, as preocupações dos magistrados. Bem, a ANDES defende os interesses, prerrogativas e direitos dos magistrados de segundo grau, os desembargadores. Na verdade, teoricamente, no regime federativo, os desembargadores são aqueles que decidem, em última instância, dentro de um determinado ente federativo, dentro de um determinado estado. No caso do Brasil, não é? Cada estado, nós somos 27 estados, nós temos 27 tribunais de justiça, temos alguns tribunais, são 6 tribunais regionais federais e também tribunais regionais do trabalho em todo o Brasil. Todos os estados nós temos uma representação estadual. E também temos os tribunais militares em alguns estados. Então, eles fazem a justiça, em última instância, dentro do limite territorial do seu estado, dentro dos contornos das suas regiões, quando se trata de tribunais regionais federais, e assim nós prestamos a jurisdição. Agora, as preocupações são muitas, não é? Em primeiro lugar, a própria questão federativa. Nós entendemos que os tribunais superiores hoje têm se sobreposto de uma forma muito avassaladora, muito abrangente às decisões, aos processos, às questões que devam ou que podem ser resolvidas no âmbito estadual. Então, hoje nós costumamos dizer que nos aproximamos de um momento em que os tribunais serão apenas um tribunal de passagem. Os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais de justiça serão apenas órgãos de passagem, porque praticamente todos os processos eles desaguam nas cortes superiores. E além disso ainda temos uma outra preocupação, que é o Conselho Nacional de Justiça, que foi instituído, não é, já há algum tempo com a nova Constituição, e nisso a gente se preocupa também porque muitas vezes o próprio CNJ nos deixa em uma situação, digamos, aflitiva em relação a questões que digam respeito aos direitos, aos interesses e às próprias prerrogativas dos magistrados de segundo grau. Sim, e desembargador, muito se fala aí sobre os penduricalhos. Eu queria que o senhor esclarecesse para a população, né, o que seriam, hoje esse termo está sendo usado amplamente, o que seriam, o que chamam de penduricalhos? Na verdade, esse adjetivo, penduricalho, designando alguns vencimentos, alguns valores que são pagos, alguns excedentes, digamos assim, essa expressão não é nova, não é? Já há muitos anos que nós vimos colegas se referindo a ele de forma pejorativa, porque os magistrados não querem penduricalhos, eles querem o cumprimento da lei. Então nós estávamos despreocupados em um certo momento, quando foi instituído o teto constitucional, e a partir daí estabeleceu-se também no artigo 37 que seria feita periodicamente, anualmente, a atualização apenas da inflação, não é? Reajustando os valores, corrigindo as perdas que porventura os magistrados tivessem nesses seus salários. Isso deixou de ser feito em várias administrações, não é? Gerando uma defasagem muito grande. E com isso sempre há uma forma, eu até diria, de contornar essa falta de reajuste dos salários, e isso veio através do pagamento desses valores excedentes, e recentemente nós
tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal e que eu acho que poderiam ser contornadas através de medidas tomadas pela presidência, porque sempre partiu do presidente do Supremo a iniciativa para, digamos assim, ajustar o valor dos salários dos magistrados. Isso não foi feito, a expressão penduricalho acabou vazando, digamos assim, também para a imprensa, acabou adquirindo uma certa conotação muito mais pejorativa ainda, ao chegar à opinião pública. Sim, e da maneira que vem sendo feita, parece até que é um pleito, né, injusto, né, dos magistrados. Mas, na verdade, existe, como o senhor explicou, né, uma base, né, para solicitar essas remunerações devidas, não é mesmo? Sim, a questão eu acho que ela se limitaria a 3 pontos, né? Primeiro, os subsídios, né? Então, esse subsídio deveria ser reajustado na forma estabelecida na Constituição. E com isso, o nosso salário estaria tranquilo, nós não passaríamos por essa situação, digamos, vexatória de sermos levados à imprensa. E as razões eu me permito nem comentar por que isso acabou assim. Então, nós tínhamos o salário, né, o subsídio, que deveriam ser reajustados na forma prevista na Constituição. Buscávamos uma certa compensação, eu nem diria uma compensação pura e simples, mas uma diferenciação entre os valores percebidos pelos magistrados iniciantes daqueles valores percebidos pelos magistrados já em final de carreira. Com isso, iniciou-se uma campanha encabeçada pelas organizações, pelas associações de classe, que era a busca da aprovação da PEC 10. Então, era um projeto de emenda à Constituição 10 de 2023, que estabelecia que o magistrado seria remunerado na medida em que ele tivesse mais tempo na carreira. Então, eu tenho 37 para 38 anos na magistratura, né? Então eu teria alcançado o patamar com os quinquênios estabelecidos nessa emenda e eu seria, digamos assim, mais bem remunerado do que um juiz que tivesse iniciado há 6 meses, um ano. Né? A cada 5 anos, um quinquênio, 35 anos, 7 quinquênios, seria o máximo. E nós estávamos quase aprovando essa norma quando sobrevieram alguns problemas, digamos assim, políticos, e esses problemas políticos principalmente são causados por uma época eleitoral, né, na época em que nós temos os debates eleitorais, então nós tivemos que parar um pouco o movimento. Mas sobrevindo também a decisão do ministro do Supremo, dos ministros do Supremo, principalmente o ministro Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes, nós tivemos uma paralisação temporária e eu queria esclarecer que penduricalho, na verdade, é um termo pejorativo, mas todos eles advêm de lei, ninguém criou assim, abangou uma remuneração, não, a partir de hoje você vai receber. E outra questão também que acaba sendo colocado no mesmo pote ou na mesma cesta é a dos atrasados. Então, qualquer empregado, qualquer funcionário, qualquer servidor, qualquer pessoa que se veja prejudicada do ponto de vista da legislação trabalhista, vai ao judiciário, obtém um ganho de causa, se for justa a sua reivindicação, e ele, depois de um determinado tempo, ele vai receber. Então, nós tínhamos valores que estavam sendo recebidos parceladamente, em alguns casos, em outros de forma mais abrangente, de causas ganhas já há 20 anos, 15 anos, 10 anos, não é? Então, o pagamento que estava sendo feito também foi suspenso e eu espero que volte a ser pago, porque o direito adquirido ele não é feito só para uma pessoa comum. O magistrado também é um servidor, ele é membro de um poder, tudo bem, mas ele também precisa receber aquilo que a União, ou que o Estado, ou que até mesmo um particular ou uma empresa lhe devem. Agora, desembargador, essa situação, né? O senhor acha que a magistratura está perdendo bons magistrados para a iniciativa privada? Isso tem incentivado a aposentadoria precoce de alguns magistrados? Não só por essa questão, mas também por outras. Então, às vezes, há um certo desânimo
Eu sei de pessoas que se aposentaram para ser dona de casa, não é? Mulheres que se aposentaram para ser dona de casa, embora a gente ache isso assim algo fantástico ou algo inusitado, mas isso aconteceu. Também pessoas que se aposentam porque vislumbram a possibilidade de ganhar muito mais fora da magistratura do que fazendo aquele roteirinho da carreira, ingressando numa comarca de interior. Eu digo no modo geral, porque alguns vêm do quinto, mas os do quinto também passam por esse mesmo problema. São advogados iniciantes que até investem num determinado tempo, até que se tornam conhecidos e com isso pleiteiam uma vaga na indicação da lista sextupla ou da lista do Ministério Público, da OAB, e por isso eles já chegam com uma certa idade ao segundo grau. Mas então, vislumbrando a possibilidade de serem mais bem remunerados na iniciativa privada, muitos têm deixado a magistratura. Não é só a questão do salário, a questão da remuneração, dos vencimentos, é um dos atrativos negativos, eu diria, né, que os fazem deixar a magistratura. Mas aqueles vocacionados, eles passam por esse problema da remuneração e a gente sempre acredita que haverá uma luz no fim do túnel, que sempre haverá ainda dias melhores em que a remuneração será vantajosa e isso também irá compor esse pacote digamos, de atrativos que a carreira nos traz. Trabalhar se sentindo bem por ser vocacionado e fazer o que faz. E os magistrados, em geral, amam a magistratura. Sim, Tanto que o desembargador só se aposenta, na maioria das vezes, os juízes só se aposentam aos 75 anos. 75 anos, né? E existem ainda, até projetos para que ainda ampliem para os 80, né? a possibilidade de ficarem mais tempo. Eu não diria só 80, eu diria até que a saúde não lhes permitisse mais exercer atividade profissional, como acontece nos Estados Unidos hoje. Sim, sim. Porque associar isso à idade cronológica nem sempre é justo. Sim. Às vezes existem pessoas com menos idade, com 70 anos, que não têm a mesma mente, o mesmo preparo de uma pessoa de 80, 85. Isso aí é muito relativo, né? É verdade. E é mais que a gente faz isso durante 20, 30, 40 anos, a gente adquire um feeling que só pela leitura de uma inicial, de uma contestação, nós já tem a definição do que é justo e do que não é, além do que nós temos também o balizamento legal e o balizamento jurisprudencial hoje, fixados em tese, enunciados, pré-julgados, então, decisões que já foram tomadas pelos tribunais superiores e que nos facilitam muito no exercício da nossa atividade. Mas em compensação também o volume de trabalho, eu imagino que tem aumentado muito nos últimos anos. Olha, na verdade, nós sempre reclamamos do volume do trabalho. Eu entrei, como eu disse, há 38 anos e era uma forma diferente de trabalhar. Os processos eram de papel e também se demorava. Então, é proverbial a questão da demora dos processos em razão do volume. Mas hoje também nós temos mecanismos que nos ajudam a proferir uma jurisdição mais rápida, como a inteligência artificial, que hoje é adotada e é sugerida pelos próprios ministros dos tribunais superiores, pelo Supremo, pelo presidente do CNJ, de que nós devemos utilizar os mecanismos, as ferramentas, para que a nossa jurisdição seja o tanto quanto possível uniforme, assertiva e rápida. Nós falamos sobre os aposentados. E os jovens que pretendem entrar na magistratura, como é que o senhor acha? O senhor acha que eles hoje se sentem estimulados? Bem, em primeiro lugar, buscar a magistratura? Em primeiro lugar, hoje nós temos uma quantidade muito grande de jovens que pretendem chegar a adquirir uma profissão, né, pública e de preferência bem remunerada. Então, nós já voltamos àquele ponto inicial. É necessário que haja vocação. Primeira coisa que se tem de ter é vocação. O segundo é preparo, porque sem passar pela prova do ENAM,
não é? Do Exame Nacional da Magistratura, e sem passar pelo concurso público dos estados, dos tribunais federais e do trabalho, então não se conseguirá alcançar. E esse preparo só se adquire com uma base muito boa. Por isso que muitas vezes a gente percebe que a magistratura é uma profissão de elite. Mas é de elite porque as exigências, não é? No meu concurso eu acho que eram uns 1.700 candidatos. Hoje deve ultrapassar 5.000 fácil, né? Em cada concurso, me refiro ao estado do Rio de Janeiro. Agora, desembargador, falando mais sobre a Andes, sobre o diálogo da Andes com as instituições, como a Andes se relaciona com as instituições públicas, associações? Eu vejo que o senhor está sempre presente em eventos, é um grande, uma pessoa que se relaciona com diversos setores da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação da Andes com as entidades. Bem, as associações têm por vocação a necessidade de relacionamento. Se nós defendemos interesses, direitos, prerrogativas dos magistrados de segundo grau, dos desembargadores, nós reconhecemos que há instituições que defendem os interesses também dos seus associados. A Andes é quase um sindicato, só não é sindicato por questões diversas que não nos compete agora discutir, mas ela defende realmente os interesses dos magistrados de segundo grau. Eu sempre costumo dizer, o desembargador não tem defeito para Andes, porque os defeitos deles, se por acaso existirem, eles serão realçados pela imprensa, pela opinião pública a partir da divulgação feita pela imprensa, e a busca da eventual punição desses desvios de conduta, ele é feito pelo órgão público próprio, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, para a Andes, como uma instituição de classe, uma entidade de defesa dos desembargadores, os desembargadores não têm defeito. E nós procuramos nos relacionar bem com todas as outras associações. Nós nos relacionamos com a Associação Estadual, aqui no Rio de Janeiro, a Maerj, a Pamages, a Mages, a Anamages, todas as outras entidades, a MB. Nós sempre procuramos manter um relacionamento harmonioso, respeitoso e colaborativo com as instituições, porque em muitos dos nossos interesses, nós buscamos o mesmo resultado. Então, se nós queremos a mesma coisa, quando não for possível conciliar os interesses, nós lutamos por aquilo que os desembargadores consideram ser o que eles querem. Eu vejo que existem interesses, às vezes, divergentes. Por exemplo, a Associação dos Juízes e a Associação dos Desembargadores. Não é mesmo? Existem divergências aí. Sim, existem divergências explícitas e divergências veladas, digamos assim. Então, nós podemos citar, em alguns casos, nós não temos decisão formal sobre nada disso, e eu digo decisão formal, aquela a qual o presidente estaria vinculado. Uma delas, por exemplo, é o aumento da idade da aposentadoria. Então, a razão de ser, inclusive, da existência da Andes, a sua criação há 20 anos, foi porque os juízes trabalharam intensamente, o presidente da associação, e isso é fato notório, contra o aumento da idade de aposentadoria de 70 para 75 anos. E é justo também que eles tenham trabalhado no sentido contrário, né? Então, porque se a idade for prorrogada, é menos chance para o magistrado de primeiro grau ascender. Um tempo maior para se chegar ao segundo grau de jurisdição. E o Paulo Maluf, ele dizia que todo padre quer ser papa. Então, todo juiz, pelo menos na sua grande maioria, eventualmente um ou outro pode fugir a essa regra, todo juiz quer ser desembargador. Né? Então, é justo. É justo, é normal, né? Há outras questões que podem nos dividir, eu não sei se isso acontecerá, mas a eleição de membros da magistratura ou a participação dos juízes de primeiro grau na escolha do presidente, corregedor, da administração direta, é outro tópico deles. O aumento da magistratura de segundo grau, o aumento do número de desembargadores,
porque quanto mais vagas nós tivermos nos tribunais, mais juízes serão promovidos. Mas, em compensação, também, teoricamente, o prestígio da classe dos desembargadores estará esvaziado. E a Andes, ela é formada por desembargadores das justiças estaduais, Do das trabalho. federal e do trabalho, não é isso? Então, são os três principais, embora também tenhamos associados de tribunais militares. Tribunais militares nós temos também. 3 tribunais no Brasil, não é, com desembargadores militares, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. Mas a maioria seriam dos estaduais, que são maiores. Estaduais, sim. São maiores, né? O número é bem mais expressivo. E existem reivindicações divergentes também, de acordo com... Não me parece que haja interesses Ou vocês estão todos divergentes. fechados? Eu acho que nós trabalhamos fechadinhos, todo bem harmonicamente, combinando, não é, os pontos de vista dos magistrados estaduais, do trabalho e dos federais da especialização comum, aliás, da justiça comum federal. Desembargador, já nos aproximando aí do final, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o público da Manchete, a Manchete Judiciário, que é um público que se interessa pelo judiciário, né? Ele surgiu como uma coluna e ela foi crescendo e virou a Manchete Judiciário. Mas aqui o senhor está falando também para o público em geral, para os brasileiros que acompanham a Manchete Judiciário. Bem, eu queria dizer aos nossos espectadores ou aqueles que eventualmente estejam lendo esta reportagem, né, essa entrevista, que os desembargadores, na esmagadora maioria, são pessoas dotadas de vasto conhecimento, de muita experiência, de muito preparo, de muita vocação e de despreendimento. Então, quem não sabe, que não acompanha o nosso trabalho, não tem ideia. Eu até costumo dizer aos meus assessores que eu sou escravo e eles são os subescravos, porque quando eles são convidados a trabalhar, aqueles que vão exercer algum cargo de confiança dentro da magistratura, dentro do gabinete, eles chegam achando que a vida está resolvida, que ali é tranquilidade, não vão trabalhar, mas aí quando eles percebem que tem hora para chegar e não tem hora para sair, e não tem sábado, não tem domingo, porque os processos, ainda mais hoje com o computador, a distribuição hoje é feita sábado, é feita domingo, é feita no feriado, é feita de madrugada. Então, neste final de semana, eu fui para o interior e o meu subescravo mais próximo estava dizendo, eu vi que o senhor estava meia-noite despachando e julgando e decidindo questões, porque nós temos hoje prazos que são fixados no computador. Então, quando chega naquela hora certinha, vai fechar. Então, eu sempre trabalhei no limite, mas agora eu até estou mais escolado e a minha vida está, do ponto de vista da produção, está indo muito melhor. Eu gosto de trabalhar com prazo. Os prazos, para mim, me ajudam. Mas o que eu digo, então, é que nós trabalhamos, nós estamos procurando cumprir o nosso papel. Acho que nós devíamos ter mais respeito ao sistema federativo, menos processos em Brasília, menos Brasília e mais nos estados, não é? Nós tivéssemos nos tribunais regionais, nos tribunais do trabalho ou nos tribunais de justiça, decisões que pusessem fim ao processo. Às vezes as pessoas querem se prevalecer do judiciário através de recursos infindáveis, dos mais variados nomes, desde os embargos até os agravos, dos agravos, dos agravos, dos recursos de revista e dos recursos regimentais. Então a gente tem, às vezes, uma certa desvalorização da justiça justamente por uma infinidade que os códigos não conseguem evitar. Então isso é muito prejudicial, porque processos que deveriam terminar rapidamente, eu acho que prestigiando os desembargadores e cumprindo esse regime federativo, uma questão ou outra que fosse relevante, então o Supremo julga lá 5 mil, 10 mil, 20 mil recursos, podia julgar como nos Estados Unidos. Eu sempre cito os Estados Unidos até porque eu me sinto muito
prestigiado quando vou lá. Lá eu sou chamado de juiz da Corte Suprema do Estado do Rio de Janeiro. Não é? E aqui eu sou um desembargador entre os 210, só no Rio de Janeiro, não é? 360 em São Paulo, 150 em Minas Gerais e uma infinidade nos demais tribunais brasileiros, fazendo com que a nossa decisão muitas vezes não tenha muito valor. Então a mensagem que eu deixo é: confie no judiciário, procurem conhecer o judiciário em todas as suas instâncias, criticar o que está errado, prestigiar aquilo que é bom, sabendo sempre que no processo nós temos sempre um perdedor e um ganhador. Então sempre alguém vai se achar injustiçado porque perdeu a causa que achava que iria ganhar. E teremos um que ficará feliz porque ganhou a causa, embora muitas vezes o ganhar a causa não signifique necessariamente que ele vai ver o resultado da sua vitória, seja pelo longo tempo decorrido, seja por ter advindo uma situação de insolvência ou de inadimplência quanto mais do devedor e assim por diante. Os mecanismos, às vezes, não conseguem acompanhar a necessidade que se tem no processo, seja ele um inventário, seja ele uma ação de despejo, seja uma ação de cobrança de valores diversos, mas que levem à efetividade da jurisdição prestada por um magistrado de primeiro grau ou por um magistrado de segunda instância. Muito bom, desembargador. Muito obrigado pelas esclarecedoras respostas. Eu espero que o público da Manchete tenha aproveitado bastante esse bate-papo, essa entrevista com o presidente Fábio Dutra, desembargador Fábio Dutra, e realmente cheguem às conclusões do que é justo e do que não é. Sigam a Manchete nas redes sociais, revista Manchete.judiciário. Até a próxima!